Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nosso assunto continua sendo a ética cristã, do que já temos falado, definido, discorrido já bastante nas primeiras lições, e continuamos agora colocando pontos específicos, temas bem definidos, como o caso desta lição, que é de número 6, com o título A Ética Cristã do Trabalho, ou seja, o que diz respeito ao trabalho. E temos como leitura bíblica em classe a palavra que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, e os versos 6 a 12. Assim diz: mandamo-vos, porém, diz Paulo, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Esta é a leitura inicial dentro da nossa lição. E destaque-se aqui por Paulo que é necessário que as pessoas não vivam desordenadamente, é a expressão repetida nesse texto, mas que está com o som de ociosamente, desocupados. E Paulo cita o seu próprio caso, que indo de cidade em cidade, pregando o Evangelho, e em particular com o testemunho e presença e coleguismo de Timóteo, eles trabalhavam para ter o seu próprio sustento e não ser pesado a ninguém ou à igreja, de forma nenhuma. Não está se falando daquilo que é confirmado por Paulo noutra carta ou em outro texto, dizendo que é digno o obreiro do seu salário.
Mas Paulo até isso renunciou para não transparecer aos olhos de alguém, ao entendimento de alguém, que ele pregava o Evangelho pela vantagem de um salário. De forma nenhuma. Ele trabalhava direto, com esforço, e se mantinha a si mesmo. Mas nosso assunto é para falar sobre o trabalho. E Paulo então fala diretamente: se não quer trabalhar, não coma, ou não seja pesado aos demais. Mas continuando, no nosso textuário para a lição de hoje, em Tessalonicenses, primeira carta, nos versos 14, versos 11 e 12, textuário esse que nos diz: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Observem que dentro do assunto de trabalho, o textual e a nossa leitura são palavras de Paulo bem fortes e diretas, proclamando a todos que deve se ocupar, deve se trabalhar e não viver em ociosidade, que é outro problema grave. Mas continuemos. Para esta lição de número 6, a ética cristã do trabalho, o esboço que apresentamos de início é o que está em tela e que fala para nós de um subtítulo: o trabalho é uma instituição divina, trabalhando para esta vida. É o segundo subtítulo. E o terceiro, trabalhando para a vida futura. Repito, primeiro subtítulo é o nosso esboço: o trabalho é uma instituição divina, trabalhando para esta vida e trabalhando para a vida futura. Em sequência, temos em tela o nosso assunto, já iniciando a nossa lição. Tendo estudado na lição anterior as implicações éticas do fato de a vida de que desfrutamos ser um dom de Deus, falaremos agora sobre o aspecto que consideramos essencial, a compreensão do significado e propósito desta vida, com o qual muitos travam diferentes tipos de conflito: o trabalho. Porque existe o trabalho, e o que Deus realmente tinha em vista ao instituir esse aspecto da vida humana? Todos devem trabalhar? Existem trabalhos ilícitos, impróprios? E o quanto alguém deveria se aplicar ao seu trabalho? E que finalidade deveria estimular seus esforços nesse sentido? Então, aí estão colocadas algumas questões em perguntas que nós em classe poderemos deparar e para o que devemos estar já preparados para respostas. Mas indo em frente, nesta lição número 6, Ética Cristã do Trabalho, nesse primeiro subtítulo, o trabalho é uma instituição divina, no primeiro parágrafo, dentro do nosso material de classe, temos o tema primeiro, que é: Deus criou o homem para o trabalho. Esse título, vamos dizer assim, não é pleno, estamos focando dentro da nossa lição. Qual é o objetivo para o que Deus criou o homem? Aí, teologicamente, poderíamos estar conversando longamente. Mas dentro do nosso assunto agora, trabalho, sim, Deus criou o homem para o trabalho. E vamos considerar isso. O texto que está posto para nós é esse. Continuando a leitura: se nos voltarmos para o princípio de tudo, veremos que o trabalho foi instituído pelo Senhor Deus como o meio pelo qual o homem deveria obter o seu próprio sustento
Não somente isso, mas ele deveria trabalhar consciente também de que, como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, o homem era um mordomo da criação, devendo zelar pelos bens que lhe foram confiados. A queda do homem tornou o trabalho uma atividade cheia de inquietação e sofrimento, mas permanece verdadeiro que para o homem é honra trabalhar, mesmo com muito suor. Por outro lado, as Escrituras sempre condenam aquele que evita as dores do trabalho, seja pela preguiça ou indolência, que os leva a ignorar a escassez e incerteza inerente aos recursos necessários ao sustento da vida, seja pela cobiça e ganância que leva outros a lançar mão dos bens alheios. Então, 2 problemas: Deus criando o homem para o trabalho. Uns sim se perdem nesse trabalho ou não o fazem, ou outros evitam o trabalho, não plantando para ter, vamos dizer, nessa figura, mas ao contrário, já lançando mão do que outros, sim, por terem trabalhado, têm em suas mãos. É a cobiça do que os outros têm, é sim também o roubar. Não roubarás é um mandamento básico, porque cada um deve ter daquilo que produziu no seu esforço, no seu trabalho, na sua capacidade, segundo o que Deus repartiu e tudo mais. Mas quantos, ainda mais no mundo de hoje, observe, a maioria de pessoas falam em facilidade de ter o do alheio e nunca se considera primeiro esforçar, trabalhar para obter alguma coisa. E daí já esse veneno de ociosidade e de esperar que alguém seja o seu sustentador. Desde a juventude, muitos não querem estudar, não querem falar de profissão, não querem coisa alguma, confiando de que de alguma forma vão se sair bem nos dias futuros. Mas aí caminhos outros trilhados vão conduzir certamente a um dano para essas pessoas. Assim, nós temos vários textos bíblicos, desde o princípio. Queremos falar nesse princípio, ainda que seja princípio, precisamos ter certeza ou firmeza no entendimento daquilo que Deus fez. Observe no capítulo 2 de Gênesis, o verso 5, depois o 8, e assim em outros versos mais, conforme está em tela. Verso 5, está escrito: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, nessa expressão está se colocando antes da criação do homem, e nada ainda estava sendo produzido ou estava em atividade de produção, porque faltava o homem. Então o homem está sendo criado para assumir um trabalho. Observe bem isso, pelo que esse subtítulo que nós falamos, o homem criado para trabalhar. Mas vamos ver mais à frente, verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Pronto, agora Deus fez o homem e colocou no jardim que ele, Deus, tinha formado. Verso seguinte, 15 a 17: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. E finalmente o verso 19,
mais à frente um pouco: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Aí entendemos o que está falado no capítulo 1, que Deus colocou o homem na terra para governar, para administrar, para objetivos de um mordomo, de um regente naquilo que Deus tinha feito em todo esse universo, em particular aqui no planeta Terra. O homem governante da terra, e Deus lhe sujeitando todas as coisas. E atenção, antes do homem ser feito, Deus já tinha um propósito. Segunda coisa, antes do homem pecar, transgredir, já estava com trabalho. Então, já vemos que o trabalho não é coisa de castigo ou peso para o homem da parte de Deus. Não, é uma coisa linda, é o exercício da sua capacidade de fazer e de experimentar mudanças, colocar projetos, executar, melhorar esses projetos, e pronto, ele é imagem e semelhança de Deus. Então, trabalho, mas é algo dignificante, criado para o ser humano numa plenitude de graça. Antes do homem transgredir, aí as coisas complicam. Mas é o homem em transgressão, o pecado entrando no mundo, é que alguma coisa ficou pesado e como que um pouco desviado da excelência com que Deus programou todas as coisas. Então, em Deus a perfeição, e no homem, pela desobediência, tanta coisa ruim pode se acrescentar ou sobrevir a ele. Como logo que o homem pecou, a palavra de Deus é nesse particular, ou seja, maldita é a terra. Pronto, já danificou o projeto de Deus, e o estado em que o homem vivia complicou. Mas continuando, dentro do nosso texto proposto, capítulo 3 de Gênesis, verso 17 a 19, que nós não podemos deixar, e está bem destacando esses versos, quando diz assim: e a Adão disse: enquanto ou porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aí está. O homem criado por um objetivo de Deus, governar a terra, era o seu emprego, era o seu serviço, a sua ocupação, com muita dignidade, e coisa linda ser governador do mundo e estar sujeito a ele tudo, até os animais, o que hoje, vamos dizer, nada está sujeito, porque parece que está tudo ferido, tudo perdeu, vamos dizer assim, aquilo pelo que deveria estar, ou foi criado por Deus e está existindo. Mas consideremos, imagine Adão trabalhando, sem suor e sem dificuldade. Seria um trabalho como desenhar na tela, perdoe se isso alguém acha que não é trabalho, mas é uma atividade, é uma ocupação, é manifestação de uma capacidade, de um dom, é executar alguma coisa. Pois é, ou a música também, por que não? E tantas outras coisas boas que o homem pode fazer e que são nobres e são admiráveis. Sim, são sim. E imagina Adão então trabalhando e sem cansar. Mas
perdendo a graça de Deus no pecado, com dor, terás o seu alimento. E observe que a terra não contribui mais. Tem que se esforçar, batalhar contra as coisas contrárias, erva daninha e outras coisas mais, para que haja produção. Enquanto antes, não sei dizer, porque é quase que utópico falar de uma coisa que a gente não viveu nem sabe como seria. Mas o trabalho existiu antes. E lembrando que o primeiro a trabalhar foi o próprio Deus, em executar toda a obra deste universo. Mas continuemos um pouquinho. Em Provérbios, aí sim começam palavras de sabedoria, porque Salomão observou tudo isso e pôde dizer alguma coisa. E o que ele diz em Provérbios no capítulo 6? E os versos 6 a 11. Observe que tem palavras às vezes de Salomão que são bem fortes. Mas fazer o que? Salomão está vendo com sabedoria a realidade das coisas. E assim ele exorta. Verso 6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tornesquejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então o trabalho é algo da atividade normal do homem, da sua sobrevivência, do seu bem-estar, etc, etc, etc. E observe, a formiga não pecou, perdoe dizer desta forma, mas ela trabalha, e trabalha com diligência e com sabedoria, e não lhe falta nada em tempo algum, porque Deus está mostrando para nós isso, e que Salomão captou. E agora sim, em Eclesiastes capítulo 3, vamos estar vendo lá, nos versos 9 a 13, Salomão, observando todas as coisas, conclui e fala para nosso entendimento: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, e sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Continuando um pouquinho, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Observe que essa palavra é difícil de nós acompanharmos, porque as primeiras palavras falam de o homem ser afligido, e no final é dom de Deus. A capacidade de trabalhar, a capacidade de alguma coisa, a inteligência, a imaginação, os projetos que podem ser formulados, tudo é dom de Deus, mas ao mesmo tempo é com aflição, e a aflição por causa do pecado, como um castigo, um açoite contínuo sobre a sua vida, porque se afastou de Deus na desobediência. E hoje continua do mesmo jeito. Para muitos, trabalho para colocar o homem em submissão, porque se deixar solto, misericórdia,
é mais pecado e mais pecado, como os de Sodoma e Gomorra, que comeram, beberam, também os de Israel no deserto, e na folga, na ociosidade, acrescentaram pecado a pecado. É terrível isso. Mas continuando um pouco mais, indo para Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos Paulo também falando ainda, no capítulo 3, verso 10 e versos seguintes: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma, porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Estas são palavras da nossa leitura bíblica em classe. Agora observe que estamos num mundo de injustiça. Até mesmo se alguém quer trabalhar, quer se empenhar em alguma coisa, acha tantos obstáculos, tanta dificuldade. Mas Deus está regendo sobre tudo. Não podemos perder a confiança em Deus, de que se Ele alimenta os pássaros, não alimentaria nós? Se Ele cuida dos lírios do campo, Jesus perguntou: não valemos nós mais do que o lírio do campo? Então, de alguma forma, se houver confiança, esperança, clamor a Deus, haverá saída para tudo. Mas continuando um pouco mais, entrando no segundo parágrafo, com um novo tema, que é a relação entre Senhor e servo. Observe que hoje em dia os homens estão tão vaidosos, orgulhosos, que falar servo é uma palavra muito pesada, cheira a servidão, a escravidão, mas não sei não. Pelas histórias que eu ouvi no passado, quando era criança, os escravos que nossos bisavós, tataravós sentiam, viviam bem, muito bem, e havia muita amizade entre os chamados escravos e patrões. Se ouvia algum senhor mau, caso esporádico, mas a tendência normal do homem, em muitos casos, era de convivência, só que cada um entendia a sua posição, o de servo, e de senhor, e cuidando daquilo que considerava como um bem para si mesmo, como um valor de fazenda. Perdoe isso, essa linguagem não é muito boa falar hoje, mas olha por aí se não há servidão, e servidão terrível, com desonestidade e com desonra das pessoas, enquanto antigamente não tinha isto. Então, mas deixemos isso aí em parênteses. Nesse tema 2, a relação entre Senhor e servo, com a multiplicação da raça humana, diz o texto, aumentaram suas necessidades e as formas de trabalho se diversificaram. Embora nem todos estejam diretamente subordinados a um superior que lhe determine seu salário, em alguma medida todos dependem de outros para obter o seu sustento, seja entre patrão e o empregado, entre o vendedor e o cliente, onde, como em todas as demais relações ou formas de relação de uns com os outros, deve prevalecer a justiça, porque sim, há servo e há senhor. Minha pausa nessa leitura. Sim, há alguém que depende do outro para ter o seu lucro, ou seu salário, e assim o seu sustento. Continuemos. Notemos como Paulo reforça o aspecto de que, independente da posição que ocupamos ou que fazemos em nosso trabalho, Deus se agrada do fato de que trabalhemos e ofereçamos o nosso trabalho como demonstração da nossa submissão
ao próprio Senhor Jesus. Aí Paulo já coloca nisso. Sim, existe uma relação de senhor e servo, mudemos, de um superior e um subalterno, coloquemos assim, de alguém que está negociando, um vendedor e um comprador. Sim, mas tudo isso é uma relação mútua, que deve ser considerada também o nosso dever para com Deus. E se entendemos que Deus nos colocou nesse mundo para uma atividade, conforme as exortações que já vimos por Paulo, é para nós termos sustento de cada dia e mais alguma coisa que estaremos vendo a seguir. Assim, são vários textos bíblicos que nos falam sobre isto. Em Provérbios, outra vez Provérbios, nós temos, sim, no capítulo 11 de Provérbios, o verso 1, em que é colocado para nós esta expressão: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ou seja, no relacionamento de alguém com o outro, nesta área de atividades, vamos dizer assim, financeiras, econômicas, comerciais, etc., Deus está atento para a justiça, para o que é certo. Sim, sim, não, no peso, na medida, no valor, em todas as coisas, na qualidade, como alguns fazem propaganda de que é ótimo, excelente, de boa origem, e que deve ser mesmo. Enquanto isso é muitas vezes usado como palavra para enganar, para iludir alguém e ter um lucro sobre isto, o que é danoso diante de Deus, não está bem. Em Levítico capítulo 19, verso 13, nessa relação de trabalho, um e o outro, aos olhos de Deus tem também a observação de que ninguém pode faltar para com o outro daquilo que é direito do outro. Assim, a expressão do verso 13 é esta: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Ou seja, não oprimirás o teu próximo, não o roubarás, e a paga do jornaleiro, do trabalhador, do funcionário, empregado, etc., deve ser pago. Não pode passar da data prevista, que naquele tempo era diário. Era diário. Trabalhou a sua etapa, vai para casa com o salário já. Hoje, de mês em mês, de 15 dias, cada um regendo de uma forma diferente de um princípio naquela época. Mas observe quantas vezes alguém vende um carro como ótimo, funcionando direitinho, revisado, e depois que o novo comprador sai, na esquina seguinte já está quebrado o carro. Ou seja, tudo isso é desonestidade e está diante de Deus. E quantas vezes se ouve do pobre necessitado, aflito, que R$100, R$10 é importante para ele, e o que tem milhares guardado, não, vem amanhã, a semana que vem eu pago. Enquanto para ele pode ser que esteja até esquecido o dinheiro sobrando em alguns bolsos de paletó, de calça, ou foi até para a máquina de lavar, para ser lavado, porque não é tão necessário assim para ele. Então, injustiça, Deus está olhando. O outro passa necessidade, fica sem comer, sem levar para casa o sustento para a família, porque ele não quer se dar ao trabalho de pegar o dinheiro e dar, está cheio, tem algum lugar. Quem sabe está esperando render um pouco mais no banco, uma miséria, enquanto o outro passa necessidade. Deus está olhando tudo isso. Continuando, Jeremias também fala assuntos assim, porque o povo de Israel, cheio de transgressões, cheio de pecados contra Deus de muitas formas, mas tinha um peso diferente no juízo de Deus quando o homem oprime outro homem. Ou seja,
o semelhante não é respeitado. Deus não pode tolerar alguma coisa na sua misericórdia, longanimidade, mas o outro, aquilo é precioso, necessário para ele. Então, Jeremias 22, o verso 13, diz para nós: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. É uma coisa que Deus cobrava no tempo de Jeremias. E havendo como houve uma situaçãozinha em que o povo usou de misericórdia para com o seu próximo, na exortação do profeta Jeremias, Deus já falou que vou aliviar. Mas logo depois que aliviou-se, eles viram que já não estavam em aperto, voltaram a oprimir o próximo, de uma forma e outra. Aí Deus falou: agora não, agora eu vou trazer o juízo, não vou recuar mais. Ou seja, olha como é importante a atenção à justiça para com o próximo. Continuando, Colossenses capítulo 3, assuntos que vão desde o tempo passado, antes de Jesus vir, e depois na claridade que ele trouxe para nós pelo Evangelho. Colossenses capítulo 3, os versos 22 a 25. Instruções, falas sobre o trabalho e a relação de alguém com outro alguém, um superior e um subalterno, alguém que vende e alguém que compra. 22 é o início do nosso texto. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. E no verso do capítulo 4, o primeiro, também podemos acrescentar: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então já leva esse negócio de trabalho, relacionamento de um com o outro, debaixo do senhorio absoluto em tudo do nosso próprio Deus. E igualmente em Efésios, no capítulo 6, palavras semelhantes nós temos também. Capítulo 6, versos 5 a 9. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aí estão estas palavras todas. E observe que Paulo ensinava isso continuamente a todas as igrejas. Não é coisa de um particular de um lado ou de outro, não. Mas continuando, ainda nesse primeiro subtítulo, trabalho é uma instituição divina. Na lição, a ética cristã do trabalho, um novo tema no terceiro parágrafo: o caráter sagrado do descanso. Trabalho, mas também descanso. E isso
veio de Deus. Não foi só trabalho que Deus deu, Deus também deu a ordem do descanso. Aí o texto para nós vai dizer, e o texto está em tela, podemos acompanhar: apesar de trabalhar para prover suas próprias necessidades, enquanto engajado em seu negócio, o homem, de certo modo, imita o próprio Deus, que mesmo sendo todo-poderoso, executa a sua vontade em termos de trabalho. E muito embora o homem jamais alcance a plena satisfação de suas necessidades, a ponto de não precisar mais trabalhar, o Senhor já apontou o caráter transitório do trabalho, pelo fato de que o próprio Deus cessou a sua obra da criação e descansou. E isto o Senhor fez com um propósito expresso de que o homem também alcançasse descanso dos seus trabalhos, e que foi representado de diversas maneiras sob a antiga dispensação, particularmente na forma do repouso do sétimo dia. E embora continue sendo uma forma de repouso necessária, tanto para a manutenção do corpo como para impedir a ocupação exclusiva nos seus próprios negócios, sabemos que o verdadeiro repouso está preparado e reservado para aqueles que permanecerem na fé de Cristo Jesus. Observe, Deus trabalhou na figura da construção, criação de todo esse universo, mas depois descansou. Deus descansou, E nesse particular, a palavra em João capítulo 5, verso 17, é mostrando que o próprio Deus ainda hoje trabalha, porque quanto às coisas eternas é um particular que falaremos daqui a pouco, mas quanto ao dia a dia na vida do homem, Deus em nenhum momento, na verdade, deixou de trabalhar. É o que Jesus está dizendo em João 5, 17. Agora, Deus não está, vamos dizer assim, limitado à rotação da terra ou à translação da terra, dias e anos, não, para ter um ciclo para ele trabalhar e outro ciclo para ele não trabalhar. Na verdade, Deus trabalha continuamente, porque enquanto aqui alguns estão necessitados e Deus está agindo em nosso favor, e virando as 24 horas e outras 24 horas, sempre terá alguém ou muitas pessoas neste mundo precisando do socorro de Deus, e Deus agindo, trabalhando em seu favor. Mas Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3, chegou o sétimo dia, Deus descansou. O próprio Criador, que não se cansa, descansou. Era mais para nós entendermos que há um tempo para cada coisa, tempo de trabalhar e tempo de parar de trabalhar. Como Salomão diz, tempo de ajuntar pedra e tempo de separar pedras. Tudo bem, há tempo para tudo. E observe que para o homem, Deus determinou, que se Deus não determinasse, ele ia trabalhar virando, tempo e tempo, nem sei se dormiria, a não ser que desmaiasse. Mas estaria trabalhando na cobiça, na ambição de ter ou na preocupação de armazenar para um dia futuro, esquecendo que deve ter confiança em Deus. O maná caía todos os dias, até sexta-feira, sábado não, mas não faltava, porque no dia anterior Deus mandava a porção dobrada. Ou seja, Deus cuidava do homem, e Deus está mostrando que tem um tempo que não precisa, ou é dever parar de trabalhar e se ocupar de alguma coisa melhor, família, ou o próprio serviço a Deus, o que nós normalmente fazemos nos nossos feriados, nos domingos, outros no sábado, ou cada um conforme aquilo que tem como o seu dia possível de descanso. Mas observe, irmãos, que no tempo daquele passado, em que tínhamos servidão, um senhor que quisesse ter mais e mais, não ia dar folga aos seus empregados, mas veio agora como mandamento:
para ele próprio, benefício de Deus, para ele parar, e para o trabalhador também, que precisava descansar. Então, para um e para outro, Deus determinou que houvesse o dia de descanso. Descanso esse no sábado, descanso esse desse sábado que dá tanta polêmica até hoje. E para Jesus também deu muito trabalho, porque todo mundo olhava a Jesus segundo o seu entendimento desse sábado, mas o que Deus falava era diferente do que eles entendiam. Por isso que Jesus fala essa palavra: meu Pai trabalha até hoje, e o sábado foi feito para o homem, não o homem para servir o sábado. Olha aí, então o sábado é um benefício de Deus para o homem. Você precisa descansar, para. E aí tem tempo para observar o que fez, tempo para projetar o que vai fazer para melhorar, tempo para descansar do corpo físico, a mente, ver a necessidade da família. E aí esse sábado, esse descanso ordenado por Deus e que deve ser seguido não necessariamente segundo a lei num sábado, mas em um tempo da nossa existência. Para, ou mede, analisa o que você tem feito na vida material, no trabalho, na família, ou no estudo, ou em qualquer situação, como o próprio Deus. Parar, e que pode ter rendimento de uma análise, para não continuar fazendo a mesma coisa com erro, e o homem não teria limite para isso. Mas continuemos. Muitas expressões nós falamos sem ler, João, também Gênesis, mas vamos ver Marcos capítulo 2, o que temos ali colocado no verso 17. O texto diz para nós, verso 17: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos, Marcos capítulo 2, 27, perdoe. E disse-lhes, Jesus disse a seguinte palavra: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E acrescenta o verso 28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor, cobrando de Jesus uma coisa do que ele que determinava. Ele era o Senhor absoluto, e Jesus nunca transgrediu o sábado, nunca desobedeceu a ordem de um descanso, só que não era conforme os homens, era conforme ele sabia do que Deus estava querendo dizer. Mas observe, Jesus chegou a dizer que não tinha ninho como os pássaros, não tinha covil como os animais, né? Trabalhava continuamente, mas nós vemos algum momento Jesus dormindo, sim ou não? Vemos Jesus dormindo, descansando. Quando que ele descansava? No momento próprio, devido dentro da missão que lhe era dada, e assim seguia. Em particular também, observa o cuidado de Jesus nesse aspecto de parar um momento, ainda que não fosse o dia. Teve um momento que Jesus chamou os discípulos à parte, envolvidos, atendendo a multidão. Jesus chamou-os à parte e colocou-os para descansar, vou dizer assim, ou outra palavra, para se alimentarem, porque nem isso os discípulos estavam atentos. Ou seja, Jesus não preocupou-se consigo, mas preocupou com eles, atendendo o povo, atendendo o povo, atendendo o povo. Para, vem cá, Pedro, Tiago, João, todos os demais, e à parte mandou-os descansar ou se alimentarem para a jornada que seguiam. Então tem que ter sabedoria e entendimento do momento certo, e Jesus nisso é Senhor absoluto. E a palavra está em Êxodo 20, verso 8 a 11, como mandamento. Não custa, vamos ler de novo. O que está escrito no mandamento sobre o sábado? Êxodo 20. Sim, quais versos? 8 a 11. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho,
nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. É Deus mais tendo cuidado com a gente do que, na verdade, uma necessidade de mandamento de um dia para ser guardado. Porque senão, nem o animal ia parar de trabalhar, nem sei se dariam comida para ele. Não, né? Vamos dizer assim, naquele esforço, naquela ansiedade de trabalhar, produzir, ter mais. Então Deus, com a ordem, determinação de descansar, Ele abençoou o mundo inteiro, senhores e servos, homens e animais, pronto, todos têm que ter esse alívio, porque a cobiça, a ambição, irmãos, esse mundo seria um terror. Mas continuemos um pouco mais. Em Hebreus capítulo 4, verso 9, mais palavras em torno disso. Observe os professores na ministração da palavra, quando diante da classe, atenção de que esse texto é rico demais e pode nos levar ao passar do horário. Assim, o verso 9 a 11 diz para nós: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E observem que o sentido aqui é no sentido espiritual, porque a ordem de Deus, olhando este mundo, a parte dessa palavra do descanso do nosso físico e outras coisas terrenas, ele disse: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. E aqui a palavra, há um descanso para o povo de Deus. E depois, na outra parte, bem-aventurado aquele que morre no Senhor, para que as suas obras o sigam. Observe bem, ou seja, sentido espiritual. Então, para nós, na caminhada do Evangelho, não tem descanso nesse sentido. É fidelidade ao Senhor, serviço ao Senhor, afastamento do pecado, santificação, fazer justiça, ainda fazer justiça, e vão colocando aí as palavras, porque o descanso de servir ao Senhor e de andar no Evangelho, ou das renúncias necessárias, ou os cuidados e vigilâncias colocadas como alerta da parte de Deus, tem que continuar dia após dia, até, sim, aí pode descansar. E lá no céu vamos repousar de uma forma sublime. E vamos dizer uma coisa, tem muita gente que acha que a gente vai pegar uma rede lá no céu e vai ficar 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos balançando na rede. Negativo. Deus é dinâmico. A energia de Deus, a vida de Deus em nós no céu vai nos levantar, que nem os passos, acorda cedinho, já começa a voar, e os animais saindo, fazendo alguma coisa. No céu não sei como é que vai ser, só sei que vai ser dinâmico, que o nosso Deus é de ação. Agora não terá cansaço, não haverá opressão de trabalho escravo, ou de alguém sendo superior a alguém, porque seremos irmãos num equilíbrio total, uma equidade que a gente não sabe nem dizer como seria isto. Mas continuemos. E nessa lição 6, a ética cristã do trabalho, entramos agora no novo subtítulo, que é Trabalhando para esta Vida, e que tem sido o assunto mais geral que temos já tratado. E nesse primeiro parágrafo, o tema: Deus abençoa aquele que trabalha. E noutra parte, temos também nas Escrituras: Deus olha aquele que é diligente, ou seja, trabalhador, ocupado, atento. Deus está de olho nesses, e podemos dizer, esses servirão a Ele. Agora, os ociosos, acho que Deus não chama. Existe entre nós, os evangélicos, uma ideia de que Deus não chama quem é desocupado. Deus não chama desocupados. Geralmente a gente vê os chamados, pessoas que já estavam ocupadas.
E parece que na igreja continua isso, que ele trabalha na igreja e ainda é chamado para trabalhar mais ainda, pelo que é como uma poda, tira-se dele coisas inúteis ou infrutíferas materialmente ou espiritualmente, para trabalhar mais efetivamente naquilo que é o propósito de Deus. Portanto, quem trabalha arruma trabalho, e Deus é quem faz isso. No sentido de Deus fazer, é uma bênção. Se for no mundo, pode ser injustiça, mas Deus fazendo, Ele é justo. Ele está nos honrando, dando mais tarefas para nós. Mas continuando, Deus abençoa aquele que trabalha. E no texto, em tela, tudo aquilo que decorre como fruto do trabalho, não apenas o necessário para o sustento, mas inclusive o que excede o necessário, é bênção, é dom de Deus para desfrute do homem. Não há mal em adquirir bens deste mundo, desde que não o façamos movido por algum sentimento mundano, nem abusemos de tais bens, esquecendo-nos de que a alegria que proporcionam é passageira e, portanto, não pode diminuir nossa vigilância para com a vinda do Senhor ou os propósitos maiores dentro da vontade de Deus. Continuando no texto, por outro lado, se mesmo trabalhando não conseguimos tudo o que desejamos, tenhamos cuidado com a cobiça e a murmuração. Deus fez tanto o pobre como o rico, mas ama e sustenta os dois, a ambos, o pobre e o rico. Palavra essa que Salomão chegou a dizer, né? Depois desse tudo desse mundo, pobre e rico se encontrarão, e a ambos Deus fez, ou Deus sustentou, e foi propósito de Deus que um tivesse mais e o outro não tivesse, mas nada lhes faltou, porque a assistência é de Deus na medida certa. Mas dentro desse texto, muitos outros versículos podem ser colocados, e precisamos estar atentos a isso. Eclesiastes capítulo 2, verso 24, Eclesiastes capítulo 5, verso 18, 19, Eclesiastes capítulo 9, verso 9 e 10, todas essas palavras de Eclesiastes são palavras de ensino, de alerta para nós, e devemos, como que, atentando para a sabedoria de Salomão, aplicarmos de algum jeito no nosso viver. Assim, abrindo Eclesiastes no capítulo 2, o verso 24, quando se diz: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi, que vem da mão de Deus. Olha aí, Deus enriquece e abençoa o homem e dá algum fruto do seu trabalho. E para quê? Para que ele desfrute, goze daquilo. Eu tive um certo colega, misericórdia, agora eu posso dizer até mais coisa, praticamente não dormia, tinha serviço junto comigo e depois entrava em outro serviço, e às vezes a gente percebia, quando ele chegava na outra manhã no trabalho, ele estava com os olhos vermelhos, porque não dormiu, ficou trabalhando, e de fato enriquecendo. Certa vez eu cheguei a falar com ele, a palavra diz assim, Deus avisa, você trabalha, mas pega o momento para você parar de trabalhar e pega o momento para você desfrutar daquilo que você ganhou do trabalho. Tá bom, não sei o quanto ele levou isso a sério ou não, mas o fato é que nessa sobrecarga de serviço desnecessário, porque já tinha riqueza, já foi embora, morreu cedo. Então eu pergunto assim: trabalhou para viver menos? Porque o que ele ganhou está aí, ele não levou. Então, sabedoria, vai com medida, descansa, vai com prudência,
Não se deixe dominar pela ambição, pela cobiça, de forma nenhuma. Cose, para de trabalhar e desfrute daquilo que você tem ganho do seu trabalho. Eclesiastes aqui mesmo, no capítulo 5, mais palavras de Salomão colocando, e observe que todos esses conselhos, palavras de Salomão, são para nos ajudar a despertar antes que seja tarde demais. Verso 18 e também o verso 19. Está escrito assim: eis aqui que eu vi uma bela coisa, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. E o verso 19: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, Ele lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então, portanto, irmãos, o que muitos têm por costume, sexta-feira, sábado vamos fazer um churrasquinho, sábado vamos comer macarronada mais, vamos dizer assim, complementada. Irmãos, é a mesma coisa de Deus que Salomão está dizendo aqui. Trabalhou, pega um momento para desfrutar. Vamos fazer uns churrasquinhos de vez em quando aí, algumas coisas assim, porque Deus está dando oportunidade. Agora se você, não, vamos economizar, aí alguma coisa está errada. Primeiro, falta de confiança na providência de Deus, e outras consequências de que chega a ser uma opressão para si mesmo e opressão para a família, que deixa de desfrutar da falta do trabalho que talvez fizeram junto com o pai. E economizar para quê? Não, tem o tempo de parar, tem o tempo de desfrutar também. Mas continuando, ainda no capítulo 9, versos 9 e 10, Salomão já avisa, já antecede um fato do futuro, dizendo: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, ou seja, dessa vida passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, a cada tempo o seu tempo. Tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de trabalhar e desfrutar daquilo que rendeu o seu trabalho. Sabedoria que é colocada. Mas ainda Tiago capítulo 4, outro texto, também agora já é Tiago falando para nós, em termos de trabalho, verso 1 até 4. Ele diz: de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E, fortemente, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Observe que as mesmas coisas que são o dom de Deus, isso sendo exagerado ou fora de medida, fora de equilíbrio, aí já cai em outra área. Aí é condenável. É amar o mundo e as coisas que estão no mundo fora do juízo e medida de Deus, prejuízo para o próprio homem. E ainda em Timóteo capítulo 6, verso 6. 1 Timóteo capítulo 6, os versos 6 a 9.
que diz nesses versos, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Está contente com o que tem. 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobremos, estejamos com isso contentes. 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Muito bem. Quantos versos, quantos textos bíblicos para apoiar esse assunto de trabalho, nos orientar? É ética, normas ou procedimentos, conselhos para aquilo que é melhor, que é para bem e que tem um rendimento mais adequado, ou bom, ou o que é certo, correto. Indo para um segundo parágrafo, dentro do subtítulo Trabalhando para esta vida, o perigo da preocupação e da cobiça. Já temos acabado de falar, mas vamos insistir um pouco mais nisto. E o tema desse novo parágrafo é o perigo da preocupação ou da cobiça. Não há nada de errado economizar para o futuro, tendo em vista a precariedade dos bens materiais e a dificuldade de obtê-los. Mas, por outro lado, a Escritura condena a atitude daquele que, movido pela falta de confiança na boa providência de Deus, ou mesmo pela cobiça, anseia por acumular riquezas ou ter aquilo que Deus não lhe deu, ou seja, não é para ele. E tal atitude é caracterizada como amor ao dinheiro, sendo a fonte de diversos males. Relacionado com este tópico, a dependência da caridade alheia, frente a uma adversidade, seja na forma de uma doação ou empréstimo, ambas sendo gestos louváveis, mas passa a ser uma temeridade contar com um socorro de longo prazo ou que represente um risco significativo para as próprias economias do que se põe ou daquele que se põe por fiador. Falava sempre trabalhar para ter, mas tem uns que vivem da dependência dos outros. Agora, é louvável, é necessário, é adequado que aquele que tem ajude o que não tem, mas até nisso tem que ter sabedoria e prudência. Por causa da necessidade ou da negligência de alguém, você ultrapassar os seus limites. Aí é perigo. Um dos pontos que está escrito aqui é ser fiador. Ou seja, eu cobrir o que o outro não tem, sendo que eu mesmo não poderei fazer isso sem dano próprio. E se for próprio só, talvez seja renúncia, mas às vezes é dano para a esposa, dano para os filhos, é dano para etc. Então tem que medir direitinho o que faz, o que não faz, e Deus é que vai dirigir isso, mas tem alertas nas Escrituras para isto. Assim, Provérbios capítulo 21, outra vez Provérbios, observe essa lição, pede muito Provérbios e Eclesiastes, palavras de sabedoria, para a gente entender essa complexidade de coisas em torno do nosso tema, o trabalho. 21, verso 20, diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Tudo bem? Na casa do sábio tem tudo, ele rege bem a sua vida, mas o homem insensato o devora. Se não tomar cuidado, o que é sábio e tem a sua provisão, por aquele homem insensato e etc., que já vimos aí, que anda desordenadamente, pode ser que tudo se perca. Então tem que ter cuidado. O sábio tem que continuar sábio, até na hora de ajudar, e saber quando não é o seu porte aquele tipo de ajuda. Bom, bem,
Vamos continuar um pouco mais. Nós temos, vou pular para Provérbios capítulo 11, aqui mesmo neste livro, aproveitando que estamos abertos nesse texto. Provérbios capítulo 11, verso 15. A expressão aqui é esta: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Ai, muita gente hoje pede para ser fiador. Tá bom, se você pode, seja fiador, ajude o próximo. Mas se você não alcança, por que você vai ser fiador? Aí você tem que tomar posição. Esse limite não posso. Por tanto tempo não posso. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem. Então, por um tempo do meu controle, num montante daquilo que eu possa dispensar, sim. Mas fora disso, não. Não. Precisamos ter cuidado. Na ideia de ajudar o próximo, não saber ajudar. Você está destruindo ele ou deixando de uma forma dependente de você, quando você não pode fazer essa cobertura, você vai se descobrir por isso. É a palavra do capítulo 22 de Provérbios também. Salomão fala dessas coisas, ele observou tudo nessa vida. E no capítulo 22, versos 26 e 27, ele diz: 26, não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens como que pagar, porque tirariam a tua cama de debaixo de ti? E ele colocou a cama só, porque nós sabemos que muitos, na ideia de confiar no outro, de ser fiador do outro, sem analisar com cuidado o montante, tempo e a sua real capacidade, não perderam nem a cama não. Perderam casa, perderam fazenda, perderam tudo. Porque na hora de apresentar a dívida, não é o devedor que paga, ou não é dele que se cobra do fiador. Aí muitos entraram em desastre. Então, irmãos, tudo com cuidado, com direção de Deus, sabedoria, não é ir de uma forma simples, é ser prudente também. E Deus guarda, se nós formos sinceros, se consultarmos a Deus com sinceridade nesses particulares. Mas indo para Mateus capítulo 6, temos ainda outras colocações, e é Jesus quem vai falar conosco em Mateus capítulo 6. Nos versos 19 a 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Alerta para nós, tudo com medida e cuidado, porque no outro lugar ele vai dizer que a nossa prosperidade, isso declarado, mostrado, traz a inveja nos outros. Aí você vai passar apertos, porque a inveja certamente existirá. E se o seu coração está nisso, você está preso aqui. Não pode estar preso aqui, tem que estar livre. Em qualquer momento, diante da possibilidade de Jesus nos chamar, está livre destas coisas. Mas continuando ainda, em 1 Timóteo, mais uma vez, Paulo, nos seus conselhos para as igrejas, ele deixou bem colocado mais estas palavras. 1 Timóteo, capítulo 6, e é dentro daquele assunto que nós já vimos, que já abrimos esse Timóteo, capítulo 6, já anteriormente, hoje mesmo. Mas vamos ver agora o verso 9 e 10, quando se diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas
dores. Então, atentem, não tem pessoas que trabalham, continuam trabalhando e têm mais trabalho. Pessoas que já têm emprego e estão procurando mais emprego, e etc. Mas, sim, não quero desanimar, faça isso, mas medindo, se de fato é necessário, ou se não vai trazer um excesso de dores, ou de prejuízo na família, e etc, etc. Ou fugir do propósito de Deus na sua vida, que pode ser que Deus tem um propósito e você está tão ocupado em ter mais ganhos e se perde nessa trajetória. E indo em frente, irmãos, finalmente o terceiro parágrafo, terceiro subtítulo, e o último também, que diz: trabalhando para a vida futura. E agora só esse parágrafo em que resumimos tanta coisa que se podia dizer. E o tema é: usando os bens desta vida para fins espirituais. Aí o texto diz para nós: além da dignidade geral que o trabalho concede ao homem, dando-lhe tantos meios de obter seu sustento, como um senso de mordomia sobre a criação em Cristo Jesus, não apenas o trabalho propriamente, mas todo o fruto de nossas mãos adquire um novo propósito, à luz do fato de que, pertencendo ao nosso Salvador, tudo o que temos também é dele e deve ser usado com vistas a cumprir a sua vontade. É mordomia. Agora, mordomia bíblica não é mordomia segundo o mundo. Façamos um intervalozinho, uma parada aqui, uma pausa. Mordomia não é aquilo que eu posso desfrutar pela posição que eu tenho. Não. Mordomia é aquilo que eu tenho que cuidar, porque depois eu vou dar conta. As pessoas torcem essas palavras. Nós vemos no meio político sempre mordomia, mordomia. Ou seja, é o que eu vou desfrutar dessa posição que eu ocupo. Mas mordomia para Deus não, é a responsabilidade do que eu tenho que cuidar, porque depois eu vou ter que dar conta. Mas continuemos isso. Ele mandou, seguindo o texto, que amássemos uns aos outros, e o nosso trabalho é o meio pelo qual Ele nos provê o necessário para cumprirmos esse mandamento, na medida em que nos dispomos a abrir mão do que Ele nos concede, para favorecer o próximo em suas necessidades. Não é necessário ser rico para isto, pois todos são, pelo trabalho, aptos a contribuir de acordo com suas limitações, mas aqueles que são particularmente favorecidos neste aspecto devem ver sua abundância como oportunidade para se destacarem neste dever cristão. Ou seja, usando os bens desta vida para fins espirituais, ou seja, trabalhar para o seu sustento, trabalhar para amparar a família, outros mais, quem sabe, trabalhar para ter e ajudar alguém. Agora, você sendo um bilionário, talvez você ajude com 1 milhão, mas você sendo assalariado, talvez você ajude com um tostão. Importante é que você vai contribuir na sua medida, e Deus sabe qual é a sua medida. Nada além daquilo que seja a nossa capacidade. Por isso mesmo é dízimo para todos, né? Dízimo para o rico ou dízimo para o pobre, e o outro é outra medida. Não, é equitativo, né? E assim cada um contribui segundo o seu propósito, segundo o que tem e não segundo o que não tem. Aí é errado, falta de sabedoria e imprudência. Mas nesse assunto podemos colocar outros versos mais. Texto bíblico é farto rico para nos apontar várias instruções, como Efésios capítulo 4, o verso 28, que diz para nós: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Antes desfrutava daquilo que não era dele, tirando daquele que trabalhou. E a ordem é: deixa disso, injustiça. Vai trabalhar, ter o que é seu, e quem sabe você pode contribuir em ajudar o próximo. É uma mudança total, irmãos, no Evangelho. Importa é ser nova criatura.
um novo homem, segundo a vontade de Deus. Continuando, 1 João capítulo 3, João fala sobre o amor e coloca palavras tais como esta, nesse título, verso 17 e 18, ele diz: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, se tem, se é possível, ajude. Volta àquela ideia, na medida do que se tem, e não daquilo que não se tem. Muito bem. 2 Coríntios capítulo 8, novas palavras são colocadas como modelo, exemplo para nós, da parte de Paulo, quando ele, fazendo um apelo às igrejas para ajudar a Judéia, os irmãos da Judéia necessitados, aí sim, está escrito assim, ele está fazendo coleta, buscando recursos para ajudar os irmãos na Judéia, e ele diz: também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Verso 3: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Aí estão essas palavras. Paulo considerando que os gentios, as igrejas da Macedônia, ao saberem da necessidade na Judéia, que Paulo está fazendo coleta para levar recursos, socorro, se insistiram com Paulo, que queriam participar também disso, e ele vê as contribuições chegando, e ele vai dizer: eu posso testificar que eles deram além do que podiam, ou seja, a sua pobreza ou a sua situação não seria tão avantajada assim, mas na prontidão de ajudar alguém, parece que pareceu o recurso, e veio com abundância. Também Deus faz esses milagres, né? Deus não só multiplica pão não, viu, irmãos? Nem só multiplica peixe não. Nosso Deus também multiplica, de onde não tinha parece ter. E assim a própria Macedônia foi abençoada, procurando como ajudar os outros, e tiveram que ajudar, e mais do que poderiam imaginar, e que Paulo tinha medido, porque tinha experiência daquelas igrejas. Mas em Timóteo capítulo 6, de novo, Timóteo capítulo 6, nós temos essas palavras outra vez repetidas, e em continuidade, na verdade, do que Paulo já estava falando anteriormente. Assim, capítulo 6, se lemos outros versos, agora o verso 17 diz para nós: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Atenção para o verso 19: que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha, o fazer o bem aqui, o ajudar o próximo, segundo a minha possibilidade grande ou pequena, vai como que colocando créditos no céu. Vamos colocar dessa forma, créditos no céu. Mas usando outra palavra também. Vamos ler ainda Lucas capítulo 12. São pequenas palavras, poucas palavras, mas muito úteis no contexto da nossa lição.
Lucas capítulo 12. O verso primeiramente 33. Está escrito assim: vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a taça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Observe isso aqui. É a mesma palavra que já vimos em outro texto, mas aqui o destaque é isso: fazei tesouros nos céus. E o que foi colocado em crédito no céu, irmão, não entra em falência não, viu? Lá no céu está bem guardado. E qual é isso? É mandar dinheiro para o céu? Também não. É o quê? Ajudar o próximo. E repetindo esse assunto, capítulo 16 de Lucas, ali a citação no verso 9 vejamos, é assim: e eu vos digo, Jesus falando nesse mesmo assunto, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam. Repito o verso 9: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Ou seja, granjear, colocar crédito no céu, é ajudar o próximo. Se um dia faltar, lá no céu vai ser visto, ele está passando necessidade na terra, mas olha aqui o crédito que ele tem, o quanto ele ajudou. E aí sim, se com Eliseu se sentiu constrangido em abençoar a mulher sunamita, que o ajudou, fazendo para ele um quartinho onde ele pudesse pousar nas suas caminhadas, ao passar por ali, ele quis retribuir. E primeira bênção, vai ter um filho. Segunda bênção, o filho morreu, mas a vida devolvida. Vai ter fome na terra, Deus o abrigou e avisou: vai para outra terra, porque aqui vai ter fome. E quando voltou após a fome, seria devolvido tudo que era dela. Se algum poceiro pegou lá, seja devolvido a ela tudo que tem. Ou seja, agora isso foi no nível terreno, imagina o nível celestial. Aí vem a palavra de Mateus, quando Jesus fala do juízo final: vinde benditos de meu Pai. Mas por quê? Porque eu, tão falho, tão miserável, sei lá mais o que alguém poderia dizer. E a palavra é essa: porque eu tive fome e me deste de comer, tive necessidades diversas e supristes. E você vai perguntar assim: mas Senhor, quando te vimos assim, que o Senhor disse que nós ajudamos o Senhor nisso e naquilo? E ali a palavra será: quando ajudaste a um dos meus pequeninos, a mim ajudaste. Então é o tesouro, é o crédito no céu. Isso será salvação. Interessante que nessa palavra, irmãos, vinde benditos porque me ajudastes. Não fala de quantos dias disso, de oração, de campanha, de oração no morro, não, é amor ao próximo. É essa palavra: granjeai amigos no céu. Ou seja, muitos justos sendo ajudados vão chegar diante de Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor proveu por mim. Aí foi através daquele irmão lá. E é como se no dia do juízo, na hora que chegasse um de nós para ser julgado, meu Deus, como passaremos nesse juízo de Deus? Ai de mim, disse Isaías, um homem tão falho. Aí, entretanto, vamos ver que muita gente vai dizer assim: lembra daquele dia, aquela ajuda, aquele socorro. Aí o Senhor, crédito, e vinde bendito. Amor ao próximo. E nessa ajuda, como que apaga muitos pecados, muitas situações em que somos devedores, mas aí nós temos crédito bastante para esta parte. Então observa como amor ao próximo é importante, ajudar e não desistir disso, porque
é coisa que se soma no céu, e lá não tem inflação, não tem desvalorização de moeda, não tem nada, só tem aumento. É uma poupança que rende 100 vezes mais. Continuando agora, concluindo a nossa lição, o último parágrafo nosso, e o texto que está em tela: o trabalho foi instituído por Deus para nos dar um senso de propósito quanto a esta vida e utilidade quanto ao nosso próximo. Apesar das diferenças e mesmo injustiças associadas às relações de trabalho, em Cristo somos ensinados a trabalhar não em função do ganho, mas sim desse propósito de utilidade. Qual utilidade? Para nós mesmos e para o próximo. Continuando a ler: devemos glorificar a Deus pelos frutos colhidos em nosso trabalho, ao mesmo tempo em que, agradecido pela sua benevolência, atentar para as necessidades daqueles que, atingidos pela adversidade, dependem da abundância do que temos colhido. Agora observem que alguns, com facilidade, irmãos, têm recursos, têm riquezas, têm abastança, e outros, meu Deus, se esforçam, suam, cansam-se no trabalho e parece que não rende. Vai com calma, confie em Deus, está tudo no controle de Deus. Alguém vai lhe ajudar, ou então você terá o seu tempo de bonança, porque houve tempos em que se contava moeda. Eu posso fazer menção disso. Também tive necessidade na vida, o controle rígido de pequenos recursos, como muitos dos irmãos que pode ter acontecido isso, né? De estar controlando, como também para nossa irmã Cristina, que passou necessidades o tempo todo, sobreviveu por misericórdia de Deus, alimentando só Deus sabe o que achava no mato e que se lhe era oferecido. Mas chegou um tempo que Deus falou: a partir de agora não vai ter essa necessidade mais, haverá abundância. E ela está razoavelmente mais confortável nesta parte financeira, porque Deus falou antes, Deus deu e ponto final. Ou seja, trabalho. Aí está tanta coisa colocada. Vamos nos dedicar mais no trabalho normal, com fidelidade na terra, mas principalmente fidelidade para com Deus, naquilo que Deus tem nos dado na sua obra também. E assim, lembremos, temos estudado essa lição número 6, a ética cristã do trabalho. Nesse esboço, primeiro, subtítulo é: o trabalho é uma instituição divina. Outro, trabalhando para esta vida. E o último subtítulo, trabalhando para a vida futura. Com pouco recurso que a gente possa ter, ainda que você diga que tem milhões para ajudar o próximo, esses milhões não comprariam a tua salvação, de jeito nenhum. Mas, como foi aplicado dentro da ordem maior, amar o próximo como a ti mesmo, aí isso aí tem valor bem mais, a valorização é enorme. E assim, tendo dito, lembremos do nosso texto áureo: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo
está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.